sindicato, pode reduzir o intervalo e fazer em pedaços o intervalo para fazer uma lei, está lá, né? Aprovada e sancionada, né? Aquele compromisso que Dilma teve das ruas e tal, dos caminhoneiros, então saiu lá uma lei e aprovou tudo isso. Então não é bom isso para o Brasil, nós temos que ter um marco legal, né, para resolver um problema. Aí o Senado provavelmente não vai admitir terceirização de atividade fim, volta para a Câmara que diz, não, nós mandamos aqui, o projeto é nosso e essa é a redação final. E aí a Dilma vai ficar, como diz a gíria, uma sinuca de bico, né? O que ela vai fazer? Ela vai sancionar uma lei que contraria os interesses da sociedade e as bandeiras que estão na rua, dia 29, vai aí. Pode ver no jornal daqui a pouco, está acabando uma assembleia dos metroviários, né? Eu vim de gravata aqui porque eu estava saindo do tribunal por causa disso, né? Para saber se eles vão apoiar essa greve ou não. Quer dizer, na verdade, a greve, que vocês vão decretar a greve hoje ou não, né? Mas, enfim, dia 29 haverá uma greve geral, exatamente, ou um movimento de protesto contra essa lei, né? Agora, o protesto é contra o que exatamente? E aí, então, como é que ficaria essa lei? O que nós temos 97% das empresas são micro. Então não existe o sonho de eu trabalhar numa grande corporação, tipo Banco do Brasil, Petrobras, não existe isso, não é? Porque essa é minoria, é privilégio, 97% das empresas brasileiras são micro e pequenas. Então eu estou falando de uma população enorme de pequenos empreendedores, não é? Que contratam, graças a Deus, alimentam o mercado de trabalho contratando empregados, não é? Então não se iluda essa história de a terceirização acabar com o projeto e o sonho dos trabalhadores. Não, o terceiro é o empregado. Quando eu falo em terceirização, é uma técnica de administração, onde eu decido o que eu vou fazer, o que eu delego a terceiros. Uma técnica de administração. Tem um reflexo trabalhista. Qual é? Responsabilidade. Eu vou responder pelos empregados que eu contratei da empresa terceiro, se ela não pagar. Olha aí, que privilégio ter um terceirizado. Qual é o empregado de padaria que tem alguém fiscalizando, além do Estado que fiscaliza mal, se ele está registrado, se, etc., quem pagou, se recolheu os impostos ou não? Por essa lei, não é, se for aprovada, nós teremos um avanço, por quê? Porque nós teremos um controle da empresa que terceiriza, e se ela não controlar, a responsabilidade é solidária. O que significa a responsabilidade solidária? O empregado pode escolher contra quem vai reclamar, fazer a reclamação trabalhista. Eu não preciso reclamar primeiro daquela subempreiteira, depois contra a empreiteira da Petrobras, depois contra a Petrobras. Não! Eu vou reclamar logo contra a Petrobras. Então tem a garantia dos direitos assegurados, né? Então, veja, e depois, eu tenho a CLT que diz quem é empregado, quem é empregador. Essa lei não vai inovar a CLT. Basta eu ter vínculo. E o que é ser empregado? É me submeter às ordens de alguém. Ora, se eu terceirizo para alguém, esse alguém não dá ordem, é só intermediador de mão de obra, isso é fraude. Então ele é empregado de quem? De quem dá ordens, que é o tomador de serviço. Tá? E essa lei ressalva bem isso. E não precisaria, porque a CLT diz lá no artigo 9º, é fraude, toda fraude praticada corresponde a ato nulo. Acabou. Então veja, nós estamos tentando inventar a roda. Eu só quero concluir para dizer o seguinte, no fundo, estão em jogo dois grandes interesses. Um é do lado sindical, né? Porque há, de fato, esse esvaziamento da representação sindical. Mas o problema não se resolve pela terceirização, e sim uma reforma sindical. E a reforma trabalhista tem duas pernas. Primeiro, a reforma sindical. Segundo, a reforma fiscal. E aí nós vamos, da reforma fiscal, cair numa outra reforma, que é a reforma do Estado. Né? Porque não adianta o Estado saber arrecadar bem, se ele não sabe aplicar bem. E aí nós vamos dizer que essa reforma do Estado vai cair num outro buraco, que é a reforma da própria sociedade. E aí está o desafio nosso. Né? Então, o desafio é muito grande. Nós vemos hoje um momento histórico e mágico, né, de grande transformação, e vocês participam diretamente dessa construção. Né? Então, esse projeto de terceirização, no fundo, ele não precisaria. Nós já temos a CLT para aplicar, porque todo terceirizado vai ser registrado, é um empregado que tem direitos, e tem mais, foi falado aqui em calção, o André falou de calção, quer dizer, a empresa ela vai segurar uma parte do dinheiro que recebe para pagar direitos dos empregados, e mais, há um interesse também do Estado, não é só do sindicato, porque o sindicato vai perder representação, e com isso perde arrecadação. Né?
E com a terceirização, o que acontece? Não tem mais o banco, que eu sou empregado do banco, sou bancário, não, agora eu vou prestar um serviço de uma empresa terceira, que é um outro sindicato. Né? E isso mexe, digamos assim, com as lideranças sindicais. Eles não querem que isso seja mudado. E o Estado também. O Estado tem medo de perder receita, tanto que esse projeto coloca como cunha, né, como base, exatamente isso. De um lado ressalva essa parte sindical e do outro lado ressalva que o Estado vai ter o recolhimento antecipado dos impostos. Né? Vai ter que ter, quem contrata vai ter que recolher antecipadamente os impostos do terceiro. Então o Estado resolveu o problema dele e o sindicato está tentando também resolver o problema de representação. Né? Aí a parte do sindicato eu acho mais difícil porque precisa de reforma sindical. Olha, não dá para falar em 10 minutos sobre tanta coisa, né? Só depois daqueles que me antecederam. Né? Mas eu acho que o debate que vai ser rico. Tá? Então, muito obrigado por dar essa oportunidade para mim. Passar para o Renan agora e depois a gente abre para a pergunta. Boa noite a todas e a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao convite feito pelo CAVC. Para mim é um grande prazer estar aqui do lado dos colegas também para discutir esse assunto. Eu falo de um lugar específico, né? Eu fiz Direito, depois Ciências Sociais aqui na USP, fiz um mestrado no Direito, meu doutorado é aqui em RI. E eu também trabalho há uns 10 anos com Direito do Trabalho. Né? Eu queria trazer uma pequena contribuição, acho que estou contemplado por muitas coisas que foram faladas anteriormente, né? Há posições diferentes aqui, isso é muito interessante, né? Porque acho que o debate público, democrático, ele se faz justamente com pluralidade de posições. E uma primeira coisa, eu queria começar pelo fim da fala da Regina, né? Que esse debate ele também é ideológico, a gente não tem que ter problema em admitir isso. Tá? A ideologia informa os debates políticos, o lugar onde a gente circula, onde os pés pisam, a cabeça também pensa, e ainda que não haja nenhum determinismo nesse sentido, há interesses políticos e sociais, econômicos, que informam esses debates, sobre vários temas polêmicos, esse aqui é um deles. Então, não temos que ver ideologia no sentido pejorativo, esse debate é ideológico. Não é ideológico, sem problema nenhum, e a gente pode ter um debate respeitoso, cordial, né, dessa maneira, com posições diferentes e ideológicas. Cada um fala de um lugar e cada um também representa de algum modo alguns interesses que acha mais legítimos, que acha mais importante para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, para os trabalhadores, etc. Então há determinadas escolhas que são feitas. Começando por isso, eu não vou entrar no projeto porque eu acho que as contradições e problemas desse projeto já foram mais ou menos bem colocadas. Eu queria voltar um pouco para uma discussão sobre o papel do direito do trabalho. Eu que tive aula com o professor Nelson lá na São Francisco, já há uns 10 anos, e que o direito do trabalho ele é muito interessante justamente porque ele é atravessado por essas disputas de maneira mais particular. Por quê? Porque ele é produto justamente dos embates e dos acordos entre os trabalhadores e os empresários. Isso desde a fundação do direito do trabalho, dos seus princípios, que remontam pelo menos à Revolução Industrial e quando se começa a organizar de maneira mais clara uma empresa no sentido moderno, né? Em que não há mais um despotismo fabril, ou seja, o empresário ele não pode mais manter por 15 horas, por 18 horas, como acontecia na Revolução Industrial, um empregado trabalhando ali para ele. Ele não pode manter trabalho infantil, ou seja, a empresa passa a ser uma atividade considerada de interesse social, ela tem uma função social. E a legislação, Constituição, leis infraconstitucionais, elas também se aplicam dentro das unidades empresariais. Então há determinados limites que são colocados, que não são limites naturais, não é da natureza humana, são limites históricos. Antes a jornada de trabalho podia ser de 18 horas, de 15 horas. Com as lutas dos trabalhadores, essas jornadas foram sendo progressivamente reduzidas a patamares que no Brasil hoje a gente tem uma jornada máxima diária de 8 horas, semanal de 44 horas. Na França, isso é um pouco mais baixo, depois também se negociou elevar. E esses limites, portanto, né, esses direitos, eles têm que ser localizados no espaço e no tempo. E eles variam conforme essas realidades distintas.
E é interessante a gente notar que o direito do trabalho ele veio justamente como um limite às liberdades clássicas do liberalismo tradicional econômico. Ou seja, no direito civil, nós somos duas partes iguais e decidimos, eu te vender o meu carro. Eu posso te vender o meu carro, eu falo o preço, a gente estabelece a forma de pagamento, como eu tenho que entregar esse carro e assim por diante. Porque o objeto desse contrato é um carro. Agora, quando o objeto do contrato é um trabalhador, a situação é um pouco distinta. Primeiro, porque ele é uma pessoa humana, como bem lembrou o professor Nelson, não é uma mercadoria. Durante a escravidão, as pessoas humanas foram mercadoria. Mas em sociedades capitalistas, democráticas, com direitos sociais, as pessoas não devem ser mais mercadorias. É o princípio da dignidade humana e uma série de outras garantias jurídicas para evitar esse tipo de situação. Tanto que o trabalho escravo contemporâneo, ou trabalho forçado, ou degradante, ele é combatido por nossa legislação. Então essa é uma primeira diferença. Uma segunda é que no contrato de trabalho você não tem uma paridade entre as partes, ou seja, a gente não fala de um mesmo lugar, né, de mesma figura social. Se eu sou um trabalhador, tem uma presunção de que eu sou hipossuficiente, ou seja, eu tenho uma assimetria de posições. Uma coisa é um empresário com seu poder econômico, outra coisa é o trabalhador sem o poder econômico, que só tem a sua força de trabalho para vender. Aí você pode dizer, Renan, mas isso é tão pouco atual, né? Isso aí é coisa do Marx que você está falando. Não, não é. Isso é básico de uma relação de trabalho. É óbvio que você tem hoje altos executivos que muitas vezes têm um patamar quase igual de empresas. E não à toa que se abre uma margem maior de negociação que é necessária. Porque nem todo mundo é um operário fordista, lá da época do Getúlio Vargas, que trabalha lá no chão de fábrica, hipossuficiente, que não é esclarecido, não conhece seus direitos. Ainda bem que as sociedades evoluíram a ponto das pessoas terem mais conhecimento sobre seus direitos, terem mais instrumentos de luta e de barganha política, como a Regina colocou. Isso foi um avanço nas sociedades democráticas. E é esse ponto específico que eu quero colocar para a gente refletir e depois abrir para o debate, que eu acho importante também vocês fazerem as questões. O Vanderlei Guilherme dos Santos, um cientista político brasileiro que é um dos decanos da ciência política no Brasil, ele diz o seguinte, ele tem um texto clássico dos anos 70 que chama Cidadania e Justiça. E ali ele fala que a carteira de trabalho foi um passaporte para a cidadania no Brasil. Ou seja, com a carteira de trabalho, os trabalhadores passaram a ter acesso não só a um emprego formal, eles passaram a ter acesso a toda uma rede de proteção social que é trabalhista, que é previdenciária, que contempla auxílio ao trabalhador em caso de acidente de trabalho, dele ficar incapaz para o trabalho, parcial ou totalmente, e assim por diante. Você tem uma série de direitos sociais que estão associados a isso. E as sociedades, elas fizeram esses debates em vários momentos, falando, olha, como que a gente vai fazer? O que a gente faz com os idosos, por exemplo? O Estado tem que arcar com os idosos? Ou a gente vai falar em reforma previdenciária, porque afinal a expectativa de vida aumentou, o Estado não tem dinheiro, precisa de reforma fiscal, e os idosos precisam trabalhar até mais tarde. O que a gente vai fazer com as pessoas que estão incapazes para o trabalho? Vai ter um sistema público que vai pagar pensão, aposentadoria, ou qualquer outro tipo de benefício para essas pessoas? Isso é uma decisão política. Ela é técnica também, e por ser política não é que ela é mal informada, ela é enviesada. Não, ela é uma decisão política porque envolve uma discussão sobre o que a gente quer ser enquanto sociedade, o que a gente quer fazer e construir enquanto democracia. Então o trabalho, ele não é só um meio de ganhar a vida. O trabalho virou, nas sociedades contemporâneas, ele virou uma espécie de um estatuto de direitos e garantias de cidadania. As pessoas têm maiores ou menores direitos a depender da relação que elas têm com o trabalho. E isso é uma coisa que aconteceu em todas as sociedades. Todas as sociedades, pelo menos ocidentais e contemporâneas, as coisas funcionam desse jeito. E por isso que há sempre movimentos contrários. Em momentos de crise, as empresas passam dificuldades, as margens de lucro diminuem e, portanto, é preciso reduzir custos. Trabalho é visto dessa perspectiva também como um custo. E ele é um custo. Direito custa. Isso é normal. Direito custa. Você quer manter um estado de bem-estar social, você tem que ter um regime tributário e fiscal que te permita ter um estado de bem-estar social. Agora, a gente quer ter? É uma discussão legítima que a gente pode fazer. Há 200, 300 anos, e apareceu uma loucura falar que a gente quer um estado de bem-estar social que protege tanto as pessoas, que garante
direitos para as pessoas em situação de desemprego, em situação de desamparo, em situação de infortúnios da vida que acometem a trajetória de qualquer um. Isso é natural, né? Então, em momentos de crise, normalmente se discute retirada de direitos. Também é natural. E, obviamente, que os sindicatos vão tentar resistir, como a Gina colocou, vão colocar na mesa sobre o seu poder, sua força. Por quê? Os direitos, e aí, brevemente, para explicar o que me parece ser um aspecto negativo, acho que alguns aspectos positivos da lei já foram iluminados, outros negativos, mas um deles não foi falado, que para mim é muito negativo. O modelo brasileiro de regulação das relações de trabalho, que foi criado durante a Era Vargas, ele estabelece, ele é estruturado, e quem foi o artífice disso é Oliveira Viana, que é um sociólogo, um cientista político e um jurista bastante interessante, né, de um pensamento autoritário na Primeira República. E Oliveira Viana é um dos artífices desse modelo brasileiro de relações de trabalho e de relações sindicais, sobretudo, o tal do corporativismo que foi mencionado aqui, né. O que se fez foi pegar e dividir-se em dia ao meio, de maneira bilateral e correspondente, categorias econômicas e categorias profissionais. E a depender da atividade da empresa, preponderante da empresa, você enquadra a empresa na categoria econômica e você vai ter o reflexo. Os empregados dessa empresa estão enquadrados na categoria profissional correspondente. Ou seja, esse modelo foi um modelo estruturado lá atrás e que serviu de suporte para a garantia dos direitos convencionais, negociados, porque a gente tem um modelo pluralista no modelo brasileiro, que é o seguinte: você tem direitos previstos nas leis, em sentido estrito, e esse vai ser igual para todo mundo, porque ele vai continuar a ser seletista, como disseram. Ele vai continuar a ter uma carteira de trabalho. A questão é qual carteira de trabalho ele vai ter. Então, essa é a discussão que a gente pode fazer, né? Qual é a carteira? Aí que muda, porque além dos benefícios da lei, o trabalhador tem direito aos benefícios da sua categoria. E esses benefícios são negociados anualmente ou de 2 em 2 anos entre empresas e sindicatos de trabalhadores, ou entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. Aí, o projeto que era original do Sandro Mabel, lá de 2004, ele de fato não previa o que depois passou a prever, depois dos debates legislativos, que é os sindicatos, se as empresas forem da mesma categoria econômica, o empregado da contratante e da contratada vai ser representado pelo mesmo sindicato. O que nos leva a crer que ele vai ter direito à mesma norma coletiva. Só que é uma outra questão, porque as empresas também no Brasil, elas têm um regulamento interno, e elas também podem prever benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico. Isso não é obrigação legal, mas as empresas podem estabelecer isso. E normalmente elas estabelecem, as grandes empresas, acima dos patamares da lei e acima dos patamares da sua categoria. Então, obviamente, vai ter uma diferença. O empregado que trabalha numa empresa pequena, ele não vai ter os mesmos benefícios de outro que trabalha na empresa grande. Se a gente permite a terceirização de maneira irrefreada, ou seja, a liberdade de contratar de maneira irrefreada, isso vai ter este impacto, que é o impacto de trabalhadores mais empenhados e engajados em empresas menores. O professor lembrou bem que 97% das empresas são micro e pequenas empresas. Mas a gente poderia também pensar no dado, eu não sei qual que é, professor, mas certamente é um pouco diferente de quantos elas empregam, né? Quantos empregados estão em cada uma delas, porque as grandes empregam muita gente, muito mais, 40%. Então, 40% é quase metade da população economicamente ativa, né? Então, obviamente que vai ter essa diferença, essa desproporção nos direitos. E essa é uma questão fundamental. A terceirização, ela de alguma maneira cinge a categoria. Esse modelo original que a gente tem, que precisa ser revisto, precisa ser rediscutido, ele é esse, de que as pessoas estão empenhadas no mesmo trabalho naquela empresa, elas vão ter os mesmos direitos. Com a terceirização, elas não vão ter. Vai ter o João fazendo uma atividade no banco, que vai ter direito a vários benefícios dos bancários, que é bem elevada, uma categoria, em certo sentido, teve bastante direitos reconhecidos e tudo mais. Ele vai estar fazendo o trabalho do lado dele lá, o José, que não vai ter o plano de saúde bom que o banco garante para os outros, que não vai ter o mesmo vale alimentação, de um vai ser R$4, do outro vai ser 20, e assim por diante. E mais do que isso, os sindicatos são representantes das categorias. Ao fazer esse tipo de cisão, se dificulta sim a ação política dos sindicatos, né? Isso é uma conclusão óbvia, não dá para contestar, vai ter mais dificuldade. Ah, precisamos fazer reforma sindical? Precisamos. Esse corporativismo da Era Vargas precisa ser transformado? Precisa.
né? Agora, a gente precisa discutir como fazer isso. O projeto do Sandro Mabel é desde 2004. A CUT tinha outro projeto, a Central Sindical, com apoio de outras centrais, que também datava de 2007 ou 2009, se não me engano. Os projetos acabaram tramitando agora e feitos de uma maneira muito apressada. Como vocês podem ver, argumentos de diversos lados que mostram a complexidade dessa questão. Isso foi desengavetado, está certo que está há 10 anos lá, mas está há 10 anos lá sem as pessoas discutirem, sem fazer um diálogo com os setores sociais interessados. E a gente sabe que mudar a legislação trabalhista e mudar questões de interesse público dessa natureza sem diálogo com os setores interessados, o que você vai ter? Vai ter problemas, vai ter greve no dia 29 geral convocada, vai ter empresariado insatisfeito porque o projeto já mudou um monte, prevê solidariedade na responsabilidade, prevê pagamento de normas coletivas no mesmo patamar e assim por diante, e você vai ter trabalhadores insatisfeitos também porque permite uma terceirização de atividades fins, que era um critério péssimo, mas era um critério que se tinha para poder fazer um julgamento sobre qual era melhor. Ele funcionou durante muito tempo, mas depois se tornou um tanto complexo, entender o que são atividades fim e o que são atividades meio em cada empresa. E empresas cada vez mais complexas que fazem vários tipos de atividade. Agora, era um critério que estava estabelecido, né? E a gente vai ter um problema ainda maior, porque aprovado esse projeto do jeito que está, o sistema de justiça brasileiro, o Ministério Público do Trabalho, não vão se curvar a esse tipo de leitura. O texto da lei fala parcela das atividades. Esse termo parcela vai poder ser entendido como atividade meio. A gente sabe que a interpretação do direito também é a criação do direito. E a gente vai ter um debate enorme que vai ser relegado num segundo momento e que vai ser muito ruim se a lei passar de maneira ambígua como ela está hoje. Porque esse debate vai ficar todo depois para o sistema de justiça, que não representa uma legitimidade, uma vontade popular, tal qual o legislativo deveria representar e fazer esses debates. Então essas são só algumas questões que eu queria acrescentar ao que já foi colocado, para a gente poder fazer o debate e ouvir as questões. Obrigado. Antes de abrir para a pergunta, o André pediu para fazer uma palavra rápida. Estava nesse ambiente informal, eu usei uma palavra desrespeitosa. Tá? Eu queria pedir desculpa para você, por uma imagem de todo mundo, tá bom? Obrigado. Alguém quer perguntar isso? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que pode ser para qualquer um, mas acho que talvez seja mais na área dos formatos em Direito. Eu tenho um amigo meu que trabalha no Tribunal Regional do Trabalho e ele lida com alguns processos semanalmente. E uma das questões que ele levantou com relação à PL da terceirização é que, atualmente, em muitos casos de trabalhadores terceirizados, que são contratados primeiramente por pequenas empresas, há um grande índice de inadimplência. Então, muitos deles na hora de receber o pagamento, acaba a empresa falindo, acabam tendo salário, etc. E com a ideia de ampliar a terceirização, tanto para atividades fins, teoricamente essa inadimplência poderia aumentar. E minha questão é mais com relação a esse fato. Então, acho que dá para fazer rodadas de 3 ou 4. Marcelo, vai lá na frente, que eu tenho que falar no microfone. Não sei quem Eu queria fazer uma outra pergunta. Meu nome é Gustavo. O projeto de terceirização, acho que ele tomou um impulso recentemente, né? Acho que ele já estava em discussão há muito tempo, mas ele tomou um impulso, acho que no começo do ano, pelo menos na imprensa, ele se tornou mais discutido. Eu queria saber se existe alguma correlação, alguma associação possível entre do projeto ter sido colocado em pauta nesse ano, justamente no momento em que o governo começou a implementar também um mecanismo que é o e-social, que faz parte de um amplo sistema de modernização e tal, mas o e-social
se eu não me engano, ele vai facilitar também a fiscalização das informações trabalhistas, das relações entre trabalhadores e empresas. E eu tenho uma experiência profissional, eu trabalho no setor de serviços com produção audiovisual, que é um setor onde prevalecem algumas relações informais, inclusive ilegais. Então, geralmente são pequenas empresas. Então, eu fico pensando se a implementação do e-social, que aumenta a fiscalização, o alcance da fiscalização, tem a ver com a pressão pela aprovação do projeto de terceirização. Não sei se existe uma correlação entre esses movimentos. Mas eu vou... É uma questão de gênero, de 2 meninos, agora uma menina. Oi, meu nome é Graziela. Eu fiquei com uma dúvida a respeito da questão sindical. Foi colocado que o sindicato da empresa que contrataria terceirizada representaria a empresa o terceirizado. Hã? E daí chegou a sua dúvida. Você colocou que daí as empresas grandes teriam acordos melhores, daí teriam benefícios melhores para os... Políticas internas melhores. Exatamente. Políticas internas melhores. Mas o sindicato que representaria o terceirizado da mesma forma que representaria o não terceirizado, não seria possível negociar? Então, qual é a perda desse? Eu não entendi qual é a perda para o sindicato, na verdade. Posso começar aqui? Falaram no idoso já, mas eu queria mandar ele embora. Mas eu me lembro muito bem de você lá, muito bem, que é engraçado, né? Tem alunos que fixam muito, né? Questões assim, mas eu começaria por essa última, sobre a questão sindical, né? Eu acho que o grande desafio do sindicato não devia ser a receita, e sim a negociação. Esse é o papel do sindicato. Então, se o sindicato tivesse uma força muito grande, por exemplo, uma influência grande, você acha que uma empresa que vai contratar o seu Zé da esquina para prestar um determinado serviço, esse sindicato não teria força junto com o sindicato daquela outra empresa para negociar? É óbvio que tem. Então, é um problema de o sindicato talvez aceitar o desafio que acabou o dinheiro sendo colocado de graça no bolso deles, que agora eles vão ter que correr atrás para negociar e justificar o dinheiro que recebem, né? Então veja, onde é que estava? O que é que ele falou da última questão? O sotaque assim, eu achei que era carioca, mas não é carioca. É carioca? Então. Então veja, por exemplo, vou dar o caso do banco, né? Eu sou o banco. Os meus empregados diretos negociam com os sindicatos bancários. Mas se eu contratar uma empresa, por exemplo, de limpeza, aqueles empregados são representados pelo sindicato de Aceio, em São Paulo, por exemplo. É outro sindicato, não tem nada a ver. Mas os dois sindicatos podem. Como você falou, não tem perda nenhuma. Óbvio que não tem, né? E aí, outra coisa, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, né, e tenho diversas vantagens, os outros trabalhadores, eles têm um poder tão grande na mão, que é o poder da greve, que eles poderão, por exemplo, também começar a exigir, porque é questão de mercado, não é? É uma questão de mercado. Então aí vem novamente o sindicato conseguindo se organizar para dizer assim, para aí, você trabalha no